Vitor, bem-vindo. Obrigada por você estar hoje aqui comigo, compartilhando um pouquinho da sua experiência de vida como uma pessoa que gagueja. É, Fico muito assim feliz e obrigada por você estar tirando um pouco do seu tempo para estar hoje aqui comigo. Imagina, eu que sou grato aí pelo convite, obrigado por ter lembrado de mim também, né? Nosso objetivo é ajudar outras, a nós também e outras pessoas que passam, né, pelo mesmo assunto aí, né? Então acho que é uma corrente do bem aí, né? Juntos somos mais fortes, né? Então é um prazer estar aqui hoje também com vocês aí. Ah, que bom. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, quem você é, o que que você já fez até aqui e quando que você percebeu que você tinha disfluência, que você falava um pouco diferente e como que isso te afetou com o passar dos anos? Bom, vamos lá. Eu sou o Vitor Hugo, né? Eu tenho hoje 41 anos. Eu descobri isso muito novo, né? Acho que foi algum trauma aí na minha infância, na minha adolescência, algo muito impactante que aconteceu. E assim, o que eu lembro é mais ou menos com 6, 7 anos eu comecei a gaguejar muito, né, na escola. É, Hoje eu falo bem melhor, né? Mas eu era muito mais gago antigamente, assim, pô. E como começaram a zoar, assim, sabe? Escola, adolescente, né? Amigos começam a zoar muito, né? Que é gaguinho e tal, não sei o quê. Então isso foi muito triste para mim, assim, durante a adolescência. Pô, assim, eu creio que existem várias formas, né? Aqueles que ficam gago e ficam é, tipo tá, né? Mas tipo, repete as palavras e os que travam, né? A minha travava muito, eu não conseguia falar o que eu queria. Então isso me deixava muito nervoso porque eu queria falar alguma coisa, mas tipo, não vinha a palavra inicial, sabe? O início da frase. Então, muitas vezes eu deixei de falar o que queria e o que precisava ser dito também, e sempre me fez muito mal, assim. Com o tempo eu comecei a acostumar mais com isso, mas também, assim, também a brincar um pouco com essa situação. E aí, assim, de uma forma bem resumida, claro que quem está passando por esses estágios mais iniciais mesmo, assim, né? Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos, eu sofria muito mais. Mas o que eu percebi durante a jornada, assim, é que quanto mais leve isso ficava para mim, mais tranquilo ficava. Eu conseguia falar mais e conseguia desenrolar mais e tal, né? Assim, uma das fases que foram mais desafiadoras foi quando eu montei empresa, isso, sei lá, 20 anos atrás, né? Eu tinha mais ou menos 20 anos, e aí, mas, né, também pressão psicológica, assim, meu, travava muito para falar, principalmente quando tocava o telefone, né? Mas quando tinha algum assunto para eu falar com alguém, quantas vezes não tocou o telefone e quando eu ia falar não saía a palavra, tipo, alô, a primeira palavra, eu ficava mudo. Várias vezes a pessoa ficava do outro lado, e tá mudo, acho que não tem ninguém, desligava. E assim, né, é, enfim, algumas vezes eram vendas, clientes, eram situações que eu precisava resolver e não conseguia desenrolar. De uma forma bem resumida também, né, avançando muito a história, hoje eu tenho empresa também, né, assim, eu pinto alguns quadros, tam, também tenho uma galeria de arte, então eu atendo clientes, atendo o telefone, faço também essas coisas, mas eu assim, eu aprendi durante a vida e a jornada, e a Bíblia também diz sobre isso. Eu creio muito na Bíblia, né? Para quem não acredita, veja como um livro milenar, um livro de princípios e tal. Tem vários textos que falam, mas o que eu me lembro muito é em Provérbios 23:7, né? Que fala que assim como a gente pensa em nossa alma, assim nós somos, né? Então, a própria ciência ela tem provado muito isso hoje em dia, né? A neurociência. Então, se eu penso como gago,
automaticamente eu ajo como gago. Então, assim, eu comecei a pensar como uma pessoa fluente. Eu comecei a acreditar que eu era fluente. E assim, eu faço hoje em dia vários tipos de assuntos, às vezes palestras, às vezes eu prego, faço lives. Assim, como o assunto é gagueira, que hoje eu gaguejei muito mais do que eu costumo gaguejar nos últimos anos, porque eu comecei a aplicar essa ferramenta para mim. Eu comecei a acreditar que eu falava muito bem. E uma das ferramentas que eu comecei a usar também é expressar isso até em frente ao espelho, assim, que eu era um bom comunicador, que eu era um bom palestrante, que eu era um bom pregador. E assim, isso me ajudou muito, né? Eu acredito que assim como cada um tem a sua disfluência, né? Cada um tem o seu estilo de ser gago, né? Eu acho que cada um vai encontrar uma ferramenta que vai surtir efeito, né? E tem pessoas que talvez fiquem a vida inteira gaguejando, sei lá, existe um propósito por trás de tudo, né? Mas para quem assim, para quem quer vencer isso, né, poder se comunicar melhor, uma das coisas que eu particularmente acredito muito é a mente. É como se criassem neuroconexões, né, ou caminhos neurais que eles vão se fortalecendo. Se todo exemplo, um amiguinho vem zoar, você é gago. A pessoa começa a acreditar que ela é gaga, mais do que ela é, na verdade. E esse caminho neural, ele vai ficando muito forte. Então, para interromper esse caminho, para criar uma nova trilha neural, um novo caminho, realmente é mais tipo, desafiador. Mas quanto mais eu penso que eu falo bem, quanto mais eu medito nisso, quanto mais eu acredito, o lance é acreditar lá dentro, né? Assim, eu entendo que eu comecei a criar caminhos neurais de pessoas mais fluentes e hoje eu desenrolo bem mais, assim, falo, tenho atualmente poucos problemas com a fala. Claro que tem momentos, como eu fui gago, sei lá, fui gago 40 anos, 30 anos, sei lá, 35 anos, vai. Então, eu tenho, acho que esses caminhos no cérebro muito fortalecidos ainda. Mas nos últimos anos, eu fortaleci muito esse novo caminho, que é pensar, agir e crer como uma pessoa fluente. Então, tem alguns momentos que eu ainda fico gago, mas eu percebo que é muito psicológico, é muito neural. Quando eu fortaleço essa crença em mim que eu sou gago, eu fico mais gago. Mas quando eu esqueço isso e quando eu penso de uma forma fluente, eu fico mais fluente. Muito interessante isso, Vitor. E eu estava aqui pensando, né? Eu te conheço, acho que há uns 15 anos, por aí. E eu Sim. me lembro Acho que mais, hein? Acho que mais, hein, Rai? que... Acho que é uns. Mas É, eu tô. já Assim, tem 20 anos já? porque eu tô com a minha esposa há 17 anos. A gente se Então, conheceu, vamos para a nossa turma de amigos aí da Maranata, há aproximadamente 20 anos. Vai lá, vamos aproximadamente. por aí, eu te conheço há uns 20 anos e eu me lembro que você, você, nessa época, já lidava muito bem com a fala. Eu lembro que, assim, alguns, assim, sabe, amigos brincavam e você levava super de boa. E eu me escondia atrás da minha disfluência. Eu não tinha coragem de falar sobre isso. E, assim, você ria, brincava, fazia piada. E agora que você falou tudo isso, teve algum momento que te deu algum assim estalo que você entendeu o que que você deveria fazer, qual era a estrada que você deveria trilhar para você conseguir superar isso de uma forma mais tranquila, com mais serenidade, ou conseguir lidar melhor com isso? Ou não? Ou foi algo muito gradual para você? Cara, eu acho que teve estágios aí. Eu sofri muito pela, assim, quando eu me escondia mais atrás disso, também eu tinha vergonha, tinha medo, esse tipo de sentimento me fazia muito mal. Quando eu comecei a brincar com isso, a aceitar mais, assim, eu sempre pensei o seguinte: eu não acreditava que isso tinha vindo de Deus. Assim, eu pensava o seguinte, falava, cara, isso me faz mal. Então eu não creio que Deus assim me fez para ser assim. Mas se eu estou assim, existe um propósito por trás disso. Então, quando eu comecei a aceitar que eu era gago, e aí, assim, mas, tipo, diminuiu muito esse sentimento né, de fazer mal e tal. E quando eu comecei a brincar com isso, né, quando falavam, dava risada, eu comecei a entender o seguinte: todo mundo tem desafio, problemas.
algumas pessoas, sei lá, alguns são cegos, outros não andam direito, outros têm, muitos problemas, né? Enfim, são infinitos problemas. E aí, assim, eu comecei a imaginar que aquele era o meu, assim, era o meu problema. Então, o fato de aceitar e de aprender a conviver com esse problema ficou muito mais leve, sabe? Ficou muito mais leve. Comecei, igual você falou, com os amigos, a brincar, dar risada. Então, foi uma jornada que acho que eu fui avançando, melhorando, me entendendo mais, me conhecendo mais. E eu acho que assim a maior virada de chave foi quando eu comecei a pesquisar sobre neurociência, sobre programação mental, sobre essas questões do cérebro, né? Então, e aí super conectado com a Bíblia, que eu particularmente creio muito. Então, assim, eu percebi que tudo que está sendo provado em neurociência, nesses estudos, já eram bíblicos, né? Só que eu lia na Bíblia há muitos anos, mas eu não aplicava, né? Mas, é, usar ferramentas como a fala mesmo, né? Mas como eu disse um pouco atrás aqui, né? Que eu, né, assim, alguns dias eu olhava no espelho quando eu tinha uma palestra ou uma live, alguma coisa para fazer, eu olhava no espelho e assim, falava até, mas para acreditar, até virar uma crença, que eu ia falar muito bem, que as pessoas iam entender o assunto que eu precisava falar, né, que eu era um bom palestrante, que eu ia fazer de uma forma excelente. Enfim, eu comecei a usar a ferramenta da fala, que assim, né, como a neurociência diz, e como a Bíblia também diz, a palavra tem poder, a gente traz da realidade aquilo que não existe e tal. Então, eu acho que a virada de chave veio, sei lá, de uns 5 anos para cá, quando eu comecei a aplicar isso, começar a pensar como uma pessoa fluente. Então, eu acho que ficou muito mais leve para mim, porque quando eu brincava, eu tinha muito mais episódios, até porque quando a gente brinca né, alguma situação, também é uma forma de tipo, se esconder atrás dessa brincadeira, né? Então, era algo que eu não queria ser, que eu não aceitava, mas que eu estava brincando, então assim, mas tipo, encontrei um jeitinho brasileiro, a gente fala aqui, né, para lidar com essa situação, mas não era o meu real desejo, né? O real desejo era falar melhor, era poder me expressar, poder palestrar, poder fazer minhas lives e tal. Então, não sei se eu respondi a pergunta, né, mas acho que foram processos de amadurecimento, aceitação, e aí assim, mas tipo, eu creio que hoje eu estou vencendo essa etapa. Eu tenho falado cada ano melhor, cada vez melhor, provavelmente, assim, né, prova provavelmente isso tem vindo com os anos, a maturidade, né? Então, acho que tem me ajudado muito também nessa questão de relaxar, de me sentir amado, sei lá, me sentir pertencente. Eu até acredito, desculpa me alongar aqui, mas eu até acredito que no meu caso, como eu tenho pais separados e eu tive muito problema relacionado à paternidade, sabe, de ter um pai muito ausente e tal, eu acho que isso impactou muito, me deu uma fragilidade na minha identidade, que eu creio hoje em dia que nós somos algo para depois fazer as coisas que precisam ser feitas e depois mas para alcançar resultados. Então identidade, capacidade e merecimento, né? Então, com, assim, como eu tinha uma identidade muito enfraquecida, que eu também atribuo um pouco a essa disfunção familiar. Então, né, mas, tipo, essa pirâmide que tem uma base na identidade, para mim era muito, mas ela estava invertida, ela estava assim. Então, eu queria ter as coisas, sei lá, ter um bom carro, ter uma boa casa para provar que eu também era capaz como os outros. Então isso criou uma deficiência em mim, assim, né? Eu comecei a conquistar bens materiais para provar que eu também era tão bom quanto, sei lá, quanto um médico, quanto um advogado e tal. E aí eu acho que isso piorou um pouco a situação, né? Eu perdi um pouquinho a minha essência. E aí de uns 5 anos para cá eu entendi que na verdade eu sou amado por quem eu sou, né, como Deus me fez, independente das situações ou as pessoas que se aproximam de mim, eu já sou amado, eu já sou aceito. E aí acho que começou a fortalecer mais essa pirâmide na forma certa, né? Identidade, capacidade e merecimento. Tudo isso que você falou aqui,
Eu vou ficar pensando, acho que por um bom tempo, porque são coisas muito assim profundas, tudo que você está falando, e mexe não só com a parte da crença, mas com vários outros assim elementos de família, de como a gente cresce, das nossas emoções, que tem muito impacto também, naquilo que você pensa, como que você lida, são vários elementos. Eu fico admirada como que você conseguiu e consegue se superar a cada dia. É, qual que é o conselho que você daria? Você, como empresário de sucesso, um cara que tem que falar com vários clientes, que faz live, que fala com muita gente todos os dias, qual que é o conselho que você daria para profissionais que gaguejam e pessoas, de um modo geral, que gaguejam e que muitas vezes não se sentem seguras e que estão passando por dificuldade, porque elas ainda não conseguiram passar por essa assim, aceitação, por essa superação, e elas estão sofrendo com isso e não sabem como fazer. Qual que é o conselho que você dá para elas? Cara, o conselho que eu daria é assim: existe uma voz, né, uma voz interna, né, a gente chama isso até de franga, assim. É aquela voz que fala que você não é capaz, que você não vai conseguir. E assim, o que me ajuda muito a calar essa voz, assim, né, relacionada à fala, é realmente a verdade. Então, né, que também tem muito a ver com os princípios milenares. Então, quando a pessoa, né, quando você passar a viver a sua verdade, isso vai facilitar muito essa questão da aceitação. Porque quando a pessoa quer esconder que ela é gaga, que ela tem muito problema, ela já começa uma guerra interna. E aí, dentro da mente dela, essa voz começa a falar: você não vai conseguir, você não é capaz. Então, o psicológico já abala, tipo, assim, os batimentos cardíacos aceleram, ela já perde, ela já começa a batalha perdendo, porque ela está perdendo na mente. Então, quando ela começa a aceitar, fala: cara, eu sou gago, eu tenho uma disfunção, tá tudo bem com isso, porque todas as pessoas têm problemas gigantes, que algumas a gente consegue enxergar e outras não, entendeu? Então, se esse problema vier no momento, né, no momento aí de uma palestra, de uma fala, se você se sentir muito afetada, o conselho que eu dou é ser verdadeiro, falar: pessoal, às vezes eu fico muito gago, só que, por outro lado, eu acho interessante a pessoa não se colocar, trabalhar com a verdade, mas não fazer da gagueira uma verdade interna, porque ela não é gaga, ela está gaga, em algum momento ela vai gaguejar, ela não é aquilo, porque assim todos nós somos imagem, semelhança de Deus, enfim, né? Mesmo para quem não acredita nisso, mas nós somos perfeitos de certa forma, né? Nós temos os nossos desafios. Então, não acredite que você é gago. Agora, aceite assim que você está gago. Em alguns momentos a gagueira vem, em outros momentos não vem. Até porque quando você está muito à vontade com seu filho, com seu marido, ou com alguém que você tem muita intimidade, a coisa flui naturalmente. Porque não existe essa batalha interna, não existe essa batalha de aceitação. Quando chega no auditório, a galera tudo olhando, você fala: cara, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou. Então, a batalha da mente, ela precisa ser vencida na mente. E é com verdade, falar: cara, eu estou assim, se eu ficar gaga nesse momento, ou gaga, eu vou falar para a galera, falar: galera, caso eu gagueje, perdoe, eu estou nervoso, obviamente, mas às vezes eu fico gago, tal, mas o assunto que eu tenho para vocês é muito importante. Até porque quando a gente entende que a maioria das vezes, né, o problema da aceitação, né, da aprovação alheia, ela está muito relacionada uma trava emocional, né, que é a aprovação, a aceitação. E a maioria dos assuntos a gente só é mensageiro, né? Exemplo, eu curto muito falar da Bíblia. O assunto é muito maior do que eu. Então não tem a ver comigo. Eu vou só falar, exemplo, o que Deus quer que eu fale para outras pessoas. Agora, quando eu me coloco numa situação de, cara, se eu mandar bem, eu vou ser amado, eu vou ser aceito, então aí volta tudo aquilo que eu falei. Aí a trava emocional da aprovação alheia vem, e aí vira, vira uma batalha, né? Porque eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado, então se eu preciso é porque eu não sou. Então, voltando, se eu já sou amado, se eu já sou aceito, eu tenho um assunto para falar, ele só vai passar por mim, é para fazer bem para outras pessoas.
não tem a ver só comigo, né? Eu vou falar. Então, mas tipo, o conselho que eu dou é se aceite como você é, se ame, reconheça que todo mundo tem problemas gigantes, às vezes muito maior do que o seu, meu, tipo, relaxa um pouquinho em relação a isso, né? E seja verdadeiro, né? Vai ter alguns momentos que você vai precisar falar. Fala, Gaguera, eu fico gago às vezes, então desculpa aí se eu ficar gago, mas aí volta a acreditar que você vai conseguir falar bem. Porque, né, como eu disse lá, Provérbios 23, 7, 7, assim como tu pensas, tu és. Então, se você acreditar que você não vai falar intensamente, que você vai mandar mal, provavelmente você vai mandar mal. Se você acreditar que você vai mandar bem, que você nasceu para ajudar pessoas, para ser ajudado, para uma corrente do bem e tal, isso vai acontecer. Ainda que surja a gagueira, você vai falar: desculpa aí, galera, às vezes eu fico meio gago, mas bola para frente. Muitas vezes a gente espera que o outro que nos ouve, que a pessoa que ela preste assim atenção no conteúdo que a gente está assim falando do que na forma como a gente fala. Só que às vezes a gente não consegue aplicar esse mesmo princípio. E a gente presta muito mais atenção como a gente fala do que no conteúdo que está sendo falado. E aí, quanto mais você presta atenção, eu não posso gaguejar, mais você gagueja. Em vez de focar no conteúdo, na mensagem que você quer passar, eu acho que isso é uma boa técnica também para você conseguir tirar um pouco o foco de você e da forma que você fala. E muito bom, Vitor. Assim, eu sei que você tem o tempo curto, então não quero tomar muito do seu tempo, mas eu quero te agradecer imensamente por essa, assim, pelas suas palavras. Eu acho que muito válido e fico muito, assim, feliz de ver o quanto que você cresceu pela sua trajetória de sucesso em todas as áreas, pessoal, profissional. Fico muito feliz, parabéns. É uma assim vitória e eu sei que é uma conquista a cada dia. E eu estou muito feliz por te ver depois de tantos anos e saber que está tudo bem. Eu também, amiga. Faço das suas as minhas palavras aí. Muito grato pelo convite. Estarei sempre disponível aqui, né? Caso eu também descubra alguma ferramenta nova, eu vou te dar um toque para passar para a galera que vive esse problema. E é o que eu disse lá atrás, né? Juntos somos mais fortes aí. Então, e só uma dicasinha para quem quiser seguir nosso Instagram lá também, @VHArtGallery. Eu trabalho com arte, sou artista e represento outros artistas também. E tem o nosso @Galeria VH Oficial, que é o nosso Insta aqui da galeria. Serão todos muito bem-vindos aí. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos aí. E contem conosco aqui, contem comigo aí também. Deus Obrigada, te Vitor. abençoe. Até mais, viu? Deus abençoe vocês também. Tchau, tchau.